proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Olá você, meu irmão e minha irmã, você que acompanha o Geo em Foco, aqui é o Padre João Aurélio da Paróquia São Sebastião, e nós começamos mais um Proximidade, esse nosso encontro com a Palavra de Deus. Todos os domingos, essa mensagem partindo da Palavra do Senhor, de modo especial do Evangelho de domingo, palavra para nos animar, para nos encorajar, mas sobretudo palavra para nos aproximar da pessoa de Jesus Cristo. E hoje a igreja nos convida a celebrar os santos apóstolos Pedro e Paulo, as duas colunas da igreja, aqueles que são realmente alicerces para a nossa fé. Um fiel ao Senhor, dedicado a Jesus Cristo, Pedro, e o outro grande anunciador da palavra de Deus no mundo pagão, que é o apóstolo Paulo. Vamos pedir a intercessão desses dois apóstolos para que nós, como igreja, sejamos cada vez mais vivos e animados, disponíveis para o anúncio da palavra de Deus. E vamos pedir que a palavra de Deus que nós vamos partilhar hoje possa animar e alegrar o nosso coração. Então agradeço a você que nos acompanha e peço que você compartilhe essa mensagem, curta, envie para os seus amigos, para a sua família, sempre com aquele objetivo de anunciar, de espalhar a palavra de Deus. Hoje nós vamos partilhar então o Evangelho de Mateus, é o capítulo 16, os versículos de 13 a 19. Mateus 16, de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem aos homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, da palavra de Deus que nós acabamos de partilhar nesta festa de São Paulo e São Pedro, que são os padroeiros de Roma e mais celebrados no mundo inteiro como aqueles dois apóstolos que sustentam, de certa forma, a vida da igreja, que sustentam a fé de toda a comunidade cristã. Em cima daqueles que têm fé, nós construímos a nossa fé. Em cima daqueles que têm um bom testemunho, uma boa vivência de Cristo na sua vida, nós também construímos o nosso testemunho, a nossa vivência de Cristo. E da palavra de Deus que nós partilhamos hoje, eu quero destacar então dois pensamentos muito simples. Nós vemos que Jesus foi a Cesareia de Filipe e ali ele começa a perguntar para as pessoas o que elas entendem de mim, o que elas dizem de mim. Quem sou eu para todas essas pessoas? E Jesus começa então a ouvir uma série de opiniões. Começa a dizer que é João Batista, que é Elias, enfim. Há muitas pessoas com entendimentos errados sobre Jesus. Não compreenderam completamente quem Ele é. E assim também é conosco. Quantas e quantas vezes nós não compreendemos bem quem é Jesus Cristo, não entendemos, não o conhecemos, não sabemos quem Ele é de fato. É preciso, então, a graça de Deus. É preciso, então, a fé que vem de Deus. E aí nós encontramos o testemunho de Pedro, porque Pedro, ouvindo tudo isso, vai dizer para Jesus: Tu és o Messias, o Filho de Deus.
o Filho do Deus vivo. Pedro, inspirado por Deus, inspirado pela graça de Deus, movido pela ação do Espírito Santo, podemos assim dizer, vai reconhecer em Jesus o quê? Que Jesus é o Filho do Deus vivo. É uma profissão de fé, né, que é pronunciada não com base na inteligência humana, não com base em conhecimentos humanos, mas uma profissão de fé que é inspirada por Deus. Portanto, Pedro reconhece em Jesus o Filho de Deus, o Salvador, e isso não é simplesmente conhecimento de Pedro, mas antes de tudo uma inspiração divina. Por isso, vamos pedir também ao Senhor que nos inspire, vamos pedir também ao Senhor que nos ensine a reconhecer Jesus como nosso Salvador, como Filho de Deus. Depois, um outro ponto que eu acho muito importante, muito bonito, Pedro, como aquele que ama muito Cristo, Pedro, aquele que reconhece Jesus como Filho de Deus, vai receber uma grande missão, né? Quem muito ama, quem reconhece Jesus como Salvador, recebe uma grande missão. E qual a missão de Pedro? Construir a Igreja de Cristo. Construir a Igreja de Cristo. E eu gostaria de lembrar para vocês qual a igreja que o apóstolo que o apóstolo Pedro faz parte. Qual a igreja da qual o apóstolo Pedro é realmente a coluna, o alicerce? É a igreja da qual nós pertencemos, a Igreja Católica. Portanto, o Senhor funda esta igreja, o Senhor funda esta comunidade. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificará a minha igreja. Portanto, uma igreja querida pelo Senhor, uma igreja desejada pelo Senhor. E qual a função de Pedro nesta igreja? Primeiro, é dar o testemunho, é mostrar a sua fé, o seu amor, a sua convicção, a sua certeza de que Cristo é o Filho de Deus vivo. E depois, quando Pedro recebe de Jesus as chaves, como nós conhecemos, né? Como é colocado no nosso imaginário Pedro com as chaves, mas a chave aqui, meus irmãos, não é um título de poder, não é uma capacidade de mandar, mas a chave é justamente um símbolo do serviço, daquele que está disponível a servir. Quem tem a chave de casa é aquele que chega mais cedo, é aquele que abre a casa, é aquele que muitas vezes tem que preparar tudo, tem que organizar, tem que limpar, tem que deixar a casa boa para aqueles que vão ser recebidos. Portanto, Pedro aqui não é o dono, mas Pedro é aquele que serve primeiro, é aquele que está à disposição, é aquele que se coloca a serviço dos outros. Daí Pedro nos ensina muito que no reino de Deus, o primeiro, aquele que manda, né? Aquele que tem a chave, não é para ter poder ou dominar os outros, mas antes de tudo é para servir aos outros. E por isso a igreja deve ser sempre servidora, por isso a igreja se coloca sempre a serviço da humanidade, a serviço dos homens. Queridos irmãos e irmãs, vamos aprender justamente isso dessa festa de São Paulo e São Pedro, de modo especial com o evangelho de hoje, que fala da fé de Pedro, da profissão de fé de Pedro. Pedro reconhece em Jesus o Filho de Deus, não por conhecimento humano, mas por inspiração divina. E Pedro, recebendo as chaves da igreja, ou seja, fundando a igreja, não é o dono da igreja, como muitos por aí são donos de igreja, mas Pedro é aquele que serve, é aquele que se coloca sempre a serviço dos irmãos, sempre a serviço dos mais necessitados. Por isso a igreja é servidora da humanidade, por isso a igreja é servidora de todos os homens. Queridos irmãos e irmãs, vamos tomar essa palavra de Deus para nós hoje, para que nós possamos crescer na fé e crescer também no serviço aos irmãos, crescer no serviço àqueles que mais necessitam. Desejo que a palavra de Deus que nós partilhamos hoje possa animar seu coração, fortalecer a sua fé, mas sobretudo te dar a certeza também de que Cristo, Filho de Deus vivo, se faz presente na vida da nossa igreja. Tenha um bom domingo, uma boa semana. Deixo aqui meu abraço, a minha oração, a minha bênção a todos vocês. Compartilha e curte essa nossa mensagem. Um grande abraço e até o próximo encontro.